Querido ouvinte e espectador da revista Estar Bem, seja muito bem-vindo. Eu sou Lisete Capeleto e eu trago uma pauta hoje que eu tenho palpite que vai interessar muito a você, porque nós vamos falar de história, arte, cultura, mas antes eu quero agradecer a você que está nos assistindo no nosso canal do YouTube. Se você ainda não fez isso, faça isso agora. Se inscreva em nosso canal do YouTube para receber todo o nosso conteúdo. E muito obrigada também a você que está no seu agregador de podcast preferido nos ouvindo. Lembrando que nós estamos em mais de 10 agregadores em podcast, fato esse que nos deixa muito felizes e honradas com a sua audiência. E agora sim, eu vou apresentar o nosso convidado muito especial de hoje, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, o senhor Paulo Eduardo Costa. Seja muitíssimo bem-vindo à revista Estar Bem, seu Paulo. Muito Senhor Paulo. obrigado, Lisete, querida, muito obrigado. Agradecer a revista Estar Bem, a produção, o pessoal que está aqui hoje participando conosco e nos assistindo, né? Ouvindo o que a gente tem a declarar e falar, e eu acho isso super importante. Portanto, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Nós que Nós estamos aqui à agradecemos. disposição. Muito felizes. Olha, eu queria começar essa nossa entrevista deixando o senhor à vontade. O senhor ou você? Posso Como falar você você? É tão pode jovem. falar Eu vou falar então você, você. Agora pode me falar autorizando. você, Então, tranquilo. eu gostaria que você se apresentasse ao nosso ouvinte espectador, nos contasse um pouquinho da sua trajetória até os dias de hoje como presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Muito simples. Venho de uma família bastante tradicional e Aham. tradicionalista, né, daquelas muito formais. Frequentei os lugares mais apropriados e me fez personagem da própria história. Tenho uma formação acadêmica enorme. Hoje tenho o privilégio de falar e escrever em 6 idiomas. Tenho mestrado e doutorado, né? Fiz 2 universidades. Sou um historiador por vocação. Comecei a pesquisar e me envolvi. Até pelo fato de, como eu disse, ser personagem é ser aquela pessoa que frequentava lugares que hoje são nome de lenda, né? Uhum. Eu vejo, às vezes, por exemplo, meus professores que hoje nominam ruas ou nominam escolas, pessoas que eu conheci, que frequentei, que fazem parte integrante da nossa história contemporânea. Então, isso me deixou muito envolvido com a sociedade, por isso que a gente acha que eu sou um pouquinho personagem também, além de ser uma pessoa de bem. Uhum. Normalmente tenho essa natureza. Eu me classifico como um homem de bem, voltado para a prática do bem, apenas, tão somente. E o senhor está à frente do Instituto Histórico e Geográfico há 7 anos. Agora vai fazer 8, já ainda 7 anos, 7 mas é isso, anos. 7 anos, mas logo faz 8. Fui reeleito agora para um período de mais 4 anos, Que mas ótimo. também espero não ficar eternamente. Eu acho que o poder ele não pode estar nas mesmas mãos o tempo todo. Uhum. Tudo bem que o poder de ser presidente do Instituto Histórico estabelece apenas o fomento à pesquisa histórica, geográfica, à discussão sociológica, né? Isso tudo sempre nos fascina porque é uma coisa que inova. Uhum. Mas o comando deve ser alternado sempre, né? O comando, quando fica numa mão só, ele acaba desgastado, né? Eu acho isso não Precisa de uma muito bom. reciclagem, É né? uma O senhor acredita? reciclagem, é. Então, 4 anos ainda com certeza. Depois Que só bom. Deus sabe se vou ficar ou não. Tudo vai depender das demandas que a gente vai ter no processo todo, né? Lá nós temos uma grande responsabilidade. Primeiro, por manter o Museu Histórico e Geral Uhum. da cidade de São Vicente com 26 mil itens. Exatamente, eu ia até Documentos conversar. raros, tem um monte de coisa de foda, móveis, Livros, quadros, inclusive, né? uma biblioteca com 56 mil Meu volumes, sendo que Deus. temos livros de 1700, por exemplo. Eu hoje na minha mesa tinha um livro de 1734, que é uma raridade, não há Raridade. dúvida nenhuma. Além de objetos, por exemplo, temos lá uma estátua de madeira policromada do século XIX, lindíssima, feita por um discípulo do Aleijadinho. Então, assim, tem coisas, objetos que são muito importantes. Além disso, a gente mantém a Galeria de Arte Célula Mater, que é a única galeria de arte da cidade, que estimula o artista e que traz também grandes clássicos. Já fizemos vários clássicos no museu, trazendo quadros belíssimos ao redor do mundo, literalmente. Nós temos também um centro de formação e instrução para pessoas mais humildes, né? Então você tem valores razoáveis para formar as pessoas em panificação, ensinar uma língua, computação, teclado, piano, o que for, Muito amplo, né? bateria, violino, violão. São mais de 100 cursos, sempre a precinhos, que é mais importante, porque de uma Mais forma ou de atrativos outra e para todos participarem, exato, né? para que a população mais humilde tenha o acesso à informação e à cultura, que, aliás, essa Sim. é a nossa missão, né? Além da Galeria de Arte, nós temos a única sala de concerto de São Vicente.
Nós temos 4 pianos hoje, 3 na sala de concertos, que permitem até um duelo entre pianistas, se for preciso, mas é muito importante. É ali que a gente traz tenores, sopranos, espetáculo de toda a natureza. Aliás, eu comecei, Lisete, agora uma coisa muito curiosa, Uhum. a misturar tribos. E o que significa isso? Por exemplo, eu faço uma exposição de arte, então vai ter lá um vernissage mostrando uma artista plástica com seus quadros. Ao mesmo tempo, eu monto um recital de jazz, por exemplo. Olha, Então, o que eu faço? Eu trago o público do jazz para conhecer a pintura e o e público da pintura para nossa, conhecer o jazz. fantástico. Essa mescla chocante faz com que as pessoas se integrem, que é uma coisa bem interessante. É mais ou menos como fazer nos jardins, porque nós temos lá 8.500 metros de jardins, o lugar é Uhum. lindo, né? Então, fazendo nos jardins espetáculos, eu tenho feito com muita frequência. Eu fiz recentemente um espetáculo de chorinho Olha, nos jardins, mas foi uma coisa não só linda, como foi poética. foi. Porque imagina aqueles jardins centenários, aquelas árvores tombadas que tem. A nossa figueira lúdica literária tem 158 anos de plantada. Então, uma árvore que tem É uma 158 senhora. anos. E a gente tem fotos acompanhando a história dela, curioso. Você sabe que a foto mais marcante que nós temos embaixo da figueira lúdica literária é uma foto com Vitor Brecheret, o maior escultor brasileiro de todos os tempos. Nasceu na Itália, mas naturalizou-se brasileiro, ao lado de Menotti Del Picchia, do Só. grande escritor, né? Menotti, à época, isso em 1920, era o editor-chefe do jornal A Tribuna, centenário jornal aqui da Baixada, e Vitor Brecheret era compadre dele. Olha que coisa impressionante, quer Impressionante. dizer, estavam ali, eram amigos íntimos. Vitor morava a princípio na rua José Bonifácio, hoje rua José Bonifácio, Uhum. depois ele mudou para o Parque Prainha, ali na Engenheiro Saturnino de Brito, e ele foi vizinho, então era Menotti de um lado e Brecheret na casa do lado. Quer Que dizer, maravilha, era né? história, né? Aliás, é uma história que São Vicente tem riquíssima e que a gente parece Muitas que vezes não conhece, trabalha. né? Hoje, por acaso, eu estava lendo um pouquinho da história de Francisco Dias Velho. Aí você fala, mas quem era Francisco Dias Velho? Um vicentino que nasceu em São Vicente e que foi o fundador de Florianópolis, por exemplo. É A só. cidade de Florianópolis, aquela ilha linda e maravilhosa, foi fundada por um vicentino. Há uns 2 meses atrás, inauguramos o Memorial de Ivani Ribeiro. E você Ivani fala, quem é Ivani Ribeiro, Ribeiro? Ivani Ribeiro, a maior autora de dramaturga brasileira. novelas. Sim, a maior dramaturga brasileira de todos os tempos. Até recentemente tinha Mulheres de Areia em replay na, Sim, na sim. Globo, né? Ivani Ribeiro nasceu, viveu e morreu em São Vicente. Quer dizer, ela morava no Cachapuã, depois ela Olha, foi para o Parque Bitaru, só naturalmente quando ficou grande sucesso, foi passou a ter uma residência em São Paulo, mas sempre foi uma referência. da cidade. Benedito Calixto, né, que a gente brinca muito. Ele Sim. nasceu em Itanhaém, ele morou em São Paulo, ele morou em Paris, morou em Santos, mas a maior parte da sua vida ele morou em São Vicente. São Vicente é um berço de. E a gente não dá o valor que a cidade tem, né? Sim, Infelizmente, a cidade tem só um defeito muito grave. Parece que a classe política é da pior espécie. esqueceu. Esqueceu da cidade, literalmente. Ali é muito ego, muita vontade de eu, e os políticos esquecem de trabalhar para a Enaltecer o que a cidade. cidade tem É de tão maravilhosa, porque a valioso, grande né? vocação dessa região, da nossa região, é o turismo histórico-cultural, não há a menor Sim. dúvida disso. Não há outra opção para Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Praia Grande que não Sim. seja o turismo. Aqui não, Cubatão ainda tem seu parque industrial, Uhum. mas não dá para aumentar muito, porque você vide a poluição que causou naquela oportunidade. Sim. Tudo bem que a tecnologia hoje é moderna, mas não compete a geração de emprego para empresas. Uhum. Hoje é turismo, literalmente. Uhum. Aliás, eu comentei recentemente, Lisete, uma coisa muito engraçada. Eu tive visitando há muitos anos atrás Porto Seguro. Uhum. Porto Seguro, na Bahia, só porque chegou Pedro Álvares Cabral lá, levantou uma cruzinha e fez lá a primeira missa. Hoje, Porto Seguro tem hotel 1, 2, 3, 4, 5, 6 estrelas. Tem aeroporto, porto, vida gastronômica, tem hotéis de todo Ou tipo, seja, tem eles atrações. valorizaram, né? Exato. A Valorizaram. nossa região, que tem uma história insuportavelmente rica, Não parece tem. que perdeu no tempo. A gente tem que pegar o fio da meada, puxar de novo, falar, pera um pouquinho, não é bem assim, vamos tentar acertar. É uma pena que É isso uma aconteça pena. Mas ainda, ainda né? bem que nós temos o Instituto Histórico e Geográfico de Santos, que desperta, perdão, de São Vicente, Os dois que também, porque na desperta, verdade não é? olha, nós temos Instituto Histórico Geográfico em São Vicente, em Santos, em Praia Grande, Vocês Itanhaém, têm uma ligação, Mongaguá, Guarujá. interligação, conversam, obras de Temos, um para outro, temos conexão sim. Na conexão, verdade, né? todos eles foram criados com base
em 1838, olha, faz muito tempo Fantástico. atrás, pelo Dom Pedro II, Sim. do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Uhum. Todos eles tinham pequenos braços, né? Então, Tá. a princípio, quando criou-se a matriz, cada capital do país tinha um, e São Vicente, que não era capital, Uhum. era a exceção. Tá. Ela tinha um grupo ligado ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Houve uma determinação que todos constituíssem com identidade própria, ou seja, CNPJ, estatuto, diretoria própria, e ganhassem autonomia. Por isso que nós estamos comemorando este ano, agora, ano de 2024, né? Se você nos assistir em 2025, não é a mesma coisa. Nós estamos comemorando 65 anos de vida, Olha. porque fomos refundados de maneira formal Uhum. em 1959. Portanto, tranquilo. Agora, o que a gente faz é um trabalho lindo. Lindo. E aí você diz assim, mas autoelogio é vitupério, né? Não é esse Não, mas caso, é a não. realidade. Vocês fazem um trabalho A gente faz maravilhoso um trabalho lá. de preservação e de manutenção e de discussão, porque as pessoas perderam a capacidade de pensar. É uma Uhum. coisa impressionante. Impressionante. Hoje, quando a gente fala a palavra gado, a gente não fala no sentido ofensivo, mas é para dizer, eles seguem sem pensar. Se o Sim. grande líder falar, façam e pulem por uma ribanceira, todos Sim, pulam. ainda mais com esse volume de informação em tempo real Quer dizer, que nós péssimo. temos, Aliás, esta você maquininha vê é o muita coisa, ao problema. mesmo tempo não vê nada, Esta né? maquininha é o problema. As É. crianças hoje não conseguem mais fixar as coisas. Sim. Nós não somos mais crianças, você é mais jovem que eu, a sua pessoa da produção também, mas de uma forma ou de outra, no nosso tempo, ou pelo menos no meu tempo, eu li um livro. Olha, Sim. adoro ler livro, estou lendo 5 livros ao mesmo tempo. Ah. A minha irmã perguntou assim, como é que você consegue ler 5 livros? Você Eu lê falei, um, para um pouquinho e vai para o outro? Não, Ou depende termina do meu humor, depende Ah, do meu é? humor. Então eu sento lá e digo, vou ler Ficam isso aqui. 5 lá já marcadinhos com marcador de Marcadinhos. página. E a minha irmã perguntou, como é que você consegue ler 5 livros ao mesmo tempo? Eu falei, quantas novelas você assiste? Ela falou, 3. Se você consegue 3 novelas, eu consigo 5 livros. Fantástica a resposta, Morreu o né? assunto, é Morreu. mais ou menos a mesma coisa. Mas por que Instituto Histórico e Geográfico? Porque é Uhum. justamente o contexto. Quando você fala história, você contextualiza o tempo. Quando você fala geográfico, você contextualiza o espaço. Então, o certo seria Instituto Sociológico, porque Sim. você está mesclando o tempo e o espaço numa coisa só. A principal missão da instituição é ser recipiendário da história. Que recipiendário? Palavra chique, elegante, mas ela significa o anotador oficial da história. Agora, além disso, cabe às instituições fomentar o pensamento, estimular a discussão positiva, Uhum. falar até de política, mas não de política partidária. Quando a gente Sim. fala de política, eu De digo modo geral, do abrangendo politicós. todos. Aquela coisa dizendo, Uhum. olha, a gente vive num universo político, todos nós somos de uma Uhum. forma ou de outra políticos, né? Imagina se nós falássemos tudo que a gente pensava. Pois é. Meu Deus, a gente apanhava todo dia na rua, né? verdade. Eu olho para as coisas e digo que é absurdo às vezes, mas finjo que não aconteceu nada, faço aquela cara de simpático e vamos em frente para não criar mais atrito, Com porque o mundo já é certeza. conflito puro. Muito, Meu muito Deus, conflitante. como as pessoas estão brigando. Lá, judeus, Israel, né? Sim, Meu Deus, sim. uma coisa. É. Ontem eu fui num casamento israelita. Ah, eu vi algumas fotos, vídeos, muito Eles bacana. cantando a música da paz. E fazem de maneira tão gente. profunda que nos envolve. Criaram um grande círculo no casamento e aí começam a cantar a música dizendo paz para o mundo. Da E emana, linguagem. né? Emana Mas uma- aquilo parece que vibra uma energia tão Sim. boa. E eu fiquei tão emocionado de ver. Sabe quando você se emociona de ver? Sim. Dizer que lindo. Ainda mais pelo Que contexto bom se todo nós que a gente vem vivendo, né? tivéssemos aquela história do John Lennon, né? Paz para Sim, todo paz mundo, pra vamos todo ver em mundo. paz, vamos. Esse mundo é tão pequeno, a vida é É. tão efêmera, Sim, né? estamos Você aqui nasce, tão vive, de rapidamente, repente né? sumiu do mapa, né? Com certeza. Então, assim, vamos tentar pelo menos preservar a elegância, a educação, a Sim. etiqueta, o bom senso, o Bom escrúpulo, né? E, bom, a gente E por consegue. falar em preservação, Hum. a sede do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente fica num casarão de 1890. Filha, isso é uma Só história. 1990. Não, Conta um mas pouquinho. eu vou te contar. Ali, aquele espaço, bem no centro da cidade, a 50 metros do shopping, acho que nem chega a 50 metros, do lado da prefeitura. Quer dizer, nós estamos exatamente no centro do centro do centro da cidade. Uhum. 8.500 metros de área verde. Ali era a chácara do prefeito. Tá. Curiosamente, a casa mais antiga, Elisete, você vai falar, puxa, mas que absurdo. Será que A é mais mesmo? antiga é de 1850. Ela está lá dentro. Na verdade, não é aquela que você vê da rua, porque da rua você vê uma suntuosa. Sim. Atrás tem uma bem humildezinha, Que que foi era a casa do Coronel Lopes, do Coronel José Lopes dos Santos, que foi prefeito. Naquela época não chamava prefeito, chamava intendente. Tá. Ele foi intendente por 11 anos consecutivos.
Talvez tenha sido o prefeito que mais tempo foi prefeito da cidade. Era um querido, ali era a chácara. Com o falecimento dele, a família vendeu a chácara Uhum. para um alemão chamado Charles Helwig, um alemão rico, poderoso, influente, que veio para cá para mexer com café. E que tinha uma conexão com o barão Pritzelwitz, que depois, curiosamente, veio da Alemanha já falando português, além do alemão, Uhum. para casar-se com a filha do Charles Helwig. Então, Hildegard, que era o nome da filha do Charles Helwig, acabou sendo a baronesa Pritzelwitz. E aquela propriedade linda foi sendo construída pelo Charles Helwig desde 1890. Olha, Quando o barão chegou em 1920, estava pronta e a casa foi dada como dote pelo que casamento da filha. Aliás, dote é maravilha. uma coisa linda, né? Linda. É Mas a verdade. casa tem uma história extremamente rica. Por quê? Porque a baronesa, para aclimatar o barão às tradições, à cultura brasileira, à língua, à música daquela época, convidava para vários saraus. Então a casa tem uma vocação cultural que já era natural. Era quando Menotti deu pique, a Vítor Uhum. Brecheret, a foto é justamente provando que eles lá estiveram, junto com a Anita Malfatti, Tarsila do Nossa, Amaral, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade. E no decorrer desses anos todos, a casa sempre foi ligada à cultura. À olha que exceção de um maravilha. pequeno período, quando um médico conceituado comprou a casa para construir ali a primeira clínica cardiológica e casa de repouso do país. Foi uma coisa mais Dr. Jarussi, foi pensado nesse aspecto como primeira clínica cardiológica. Uhum. Com o Dr. Jarussi acabou cedendo o imóvel para o governo, a princípio para a Caixa Econômica Federal, depois para o governo federal. Aí eles cederam ao Instituto, já desde então, incomodato sine die, comodato para sempre. Né? Aquela Uhum. coisa que você conserve, preserve, até porque é um patrimônio histórico. Agora, o mais importante é que é tudo tombado. Tudo É tombado. tombado pelo Condefas, é tombado pelo Condefat, é área de interesse do IFAM. Então, assim, nós temos a casa tombada, ou seja, vai preservar as características, e os Originais jardins da também. da É mais ou menos com relação. Vocês me perguntaram por que a casa tem aquela cor. sim. Porque a cor é terracota. Uhum. E aí eu expliquei a mesma Tem que razão, ser a por exemplo. mesma. Mas por que a mesma? Por que esta cor? Porque as pessoas perguntam, por que esta cor? Uhum. Né? Primeiro, porque em 1890 não existia tinta, era Hum. cal que pintava as casas. Uhum. E aí eles jogavam alguma coisa no cal para ser o fixador do cal. Hoje você compra, hoje nem se usa mais cal, mas se fosse usar cal, Sim. teria um fixador lá que você jogaria numa bisnaguinha. Naquela época era óleo de baleia, óleo de filtrado de baleia, né? Uhum. E o óleo da baleia hoje, se fosse, nem existe também, mas ela seria translúcido. Naquela época ele vinha com sangue. Quando você Ai, meu misturava o Deus, que branco com o judiação. sangue, dava aquele tom terracota, que é a mesma cor que tem lá na Casa Rosada, em Uhum. Buenos Aires, a mesma cor que tem o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, e a grande maioria dos imóveis desse final do século XIX, início do século Interessante. XX, que é justamente a nossa história, que é linda, diga-se de Linda. passagem. Olha, teríamos tanta coisa para perguntar para você, mas uma Eu falo demais. curiosidade. Não, imagina. Ai, mas fala isso, é um assunto tão maravilhoso assim, né? Não Eu é falo querendo demais, eu falo né, demais. badalar você, mas realmente é muito interessante, são assuntos muito interessantes. Ah, Em relação assim, dentre tantos itens que vocês têm lá no Instituto, de livros e obras de arte, tem uma assim, uma que de repente, se eu falar qual uma que você assim gostaria de engraçado, falar as sobre. pessoas têm maneira de falar de uma. Não, não tem Eu como, diria né? que tem Tem umas 10. milhares, mas eu vou te contar da minha surpresa. Quando eu assumi a presidência, porque hoje não é mais assim, mas antigamente É. parecia uma monarquia. Era assim, eu entrei como quarto vice-presidente e você só ia para terceiro se alguém morresse. Ai, Literalmente, né? Então, que horrível. ou a É. pessoa desistisse de ser confrade, mas quando você se torna um imortal e justamente ser membro da confraria lhe dá essa imortalidade, porque o seu nome fica registrado para sempre Uhum. nos registros da casa, eu acabei de quarto para terceiro, terceiro para segundo, o presidente teve um impedimento na época, eu assumi temporariamente, depois Depois me ficou. candidatei e tal. Então, assim, quando eu entrei na biblioteca, até então eu sabia da riqueza cultural, Sim. mas não tinha noção do que eu estava vendo. Aí eu puxo o primeiro livro chama-se Mein Kampf, que é Minha Luta, escrito por um tal de Adolf Hitler. E, por Meu incrível que pareça, o livro é autografado. Você tem meu noção de uma coisa Deus. dessa? Aí você puxa o segundo livro, A Divina Comédia de Dante, em edição original. Esse livro, que é uma bula, que eu te falei que está na minha mesa, de 1734, é algo fora de série. Nós temos uma enciclopédia, talvez a primeira enciclopédia ditada no mundo em inglês, de 1880. Nossa. Então, assim, entre É que um outras sonho, né? coisas, Um sonho ou, por divulgado, né? exemplo, você fala, bom, vamos falar em objetos, então, já no Sim. museu. Aí você entra na sala, a gente chama de sala dos Emerick,
porque a família Emerick foi uma família muito forte e importante aqui. Aliás, Emerick e Ablas era uma empresa que fazia a conexão de transporte público entre o centro de Santos, pelo antigo Matadouro, hoje eu não chamo mais essa expressão, mas pela parte interna, não pela praia, com São Vicente. A empresa Emerick Ablas era a conectora, assim como a empresa do Matias Alberto Casimiro da Costa foi o que trouxe lá do centro para a Vila Matias, que o homenageava, e depois pela Avenida Ana Costa, que era sua esposa, chegando até aqui, perto dos estúdios, no Gonzaga, onde nós estamos. Né? Essa história toda ficou bacana. Nessa sala dos Emerick, efetivamente, existe um quadro na parede que foi pintado por Dona Gertrudes Ornô de Moura. É um quadro a 4 mãos. Dona Gertrudes pintou e Benedito Calixto também. Então é um quadro famoso. Por incrível que pareça, este quadro está em todos os livros de história que existem no Brasil, mostrando a primeira casa de câmara e cadeia. Porque São Vicente é importante, e a importância vital dela é justamente por isso. Ali começou a forma organizada de governo. A primeira eleição das Américas foi em 22 de agosto de 1532. Nós não éramos nascidos nessa época, eu tenho certeza. Então é muito antigo. Essa história não pode se perder. Né? A gente vê tantos lugares com muito menos história, fazendo muito mais alarde, e a gente com uma história tão enriquecida, né? Partiafon chegando aqui com 400 homens, né? Montando uma estrutura, civilização, né? Uma coisa bonita, de tomada do poder do país, né? Agregamento, começou a colonizar, já havia uma pequena plantação, até porque oficiosamente, aí não é oficialmente, oficiosamente, o primeiro homem que chegou a São Vicente foi Duarte Pacheco Pereira em 1493. Aí você fala, nossa, Paulo, mas 1400... O Brasil não foi descoberto em 1500, 7 anos antes? 7 anos antes ele veio para verificar o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha, e passou por... Claro que não chamava São Vicente. Sim. A descrição que é dada era de uma ilha, de uma baía plástica, águas bucólicas, tudo relacionado ao nosso Porto das Naus. 1498, aparentemente, Francisco de Almeida esteve com 8 naus também. Aí, oficialmente, em 1502, Américo Vespúcio e Gaspar de Lemos, Américo Vespúcio era nas Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, chamam em homenagem ao Américo Vespúcio, que alguns diziam era genovês, agora Dom Duarte Nuno Pio de Bragança, o Duque de Bragança, está determinando estudos, porque parece que ele era português realmente também, o Américo Vespúcio. Né? Eles vieram para cá e nominaram esta ilha, onde nós estamos agora, como Ilha de São Vicente. Santos e São Vicente estão na Ilha de São Vicente. E aí começou a história. 1516, Pedro Capico veio, São Vicente foi capital por 177 anos, então é uma história muito linda, que nos envolve, e aí desenvolveu toda uma trajetória de cidade, né? Com crescimento sempre paralelo a Santos, que eram cidades irmãs. Aliás, eu não sei porque na mesma ilha não é uma mesma cidade, né? Não tem muito sentido ter uma fronteira. Verdade. Eu adoraria ver as duas unidas. Imaginou Santos, tracinho, São Vicente? Verdade. Budapeste, por exemplo, Buda era de um lado, Peste era de um outro. Né? Juntaram, virou Budapeste. Porque a gente não faz tanto São Vicente, né? Uma coisinha. Olha, eu estou assim, impressionada com a sua memória. Que memória incrível para lembrar de datas, de dias, meu Deus. Mas sabe que é uma coisa? Estou impactada. Mas não vou te contar. No bom sentido, tudo muito cognitivo. Você tem um sequencial na cabeça. E quando você lê muito, estuda muito, acaba você aprende muito, né? E parece que tudo se encaixa. A vida da gente é o encaixe, né? Verdade. Eu sou muito adepto dessa teoria do Maktub. Tudo está escrito. A gente sabe o dia que a gente vai nascer, o dia que a gente vai sofrer um acidente, o dia que a gente vai passar mal, o dia que a gente vai morrer. Tudo está ali escrito. Tudo tem seu tempo. Não vai mudar as coisas, né? Você vê gente que tenta se matar, não morre, não era seu dia. Exato. Ou a pessoa quer viver, de repente, está um acidente, pronto, está morta. É verdade. É algo tão impressionante, né, gente? Então... Bom, em relação a obras de arte, tem uma em especial que eu queria perguntar para você a respeito da primeira imagem sacra do Brasil, que foi criada em São Vicente. Nossa Senhora e tem da Conceição. uma peculiaridade que ela foi emprestada por uma exposição no exterior, é isso? Conta pra gente como é que foi. Uma coisa que nos preocupa. Passagem. A Nossa Senhora da Conceição foi feito em terracota. Terracota é aquele tipo barro, né? Foi feito em São Vicente, na capitania, e era destinada à Vila de Itanhaém. Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Nunca foi para lá. Ela passou a vida na matriz de São Vicente. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, ela estava lá, e aliás, eu acho que ela nunca deveria ter saído de São Vicente. Ela foi cedida para uma exposição em Nova York, como sendo a primeira imagem sacra.
Só que quando ela voltou de Nova York, ela voltou com uma pequena Ai, trincadura que meu coloca em Deus. risco a estátua, porque se você movimentar, ela pode realmente Pode quebrar. quebrar, E não nossa. é essa a nossa intenção, é preservar a memória histórica de Nossa Senhora da Conceição. E Uhum. ela foi levada então para o Museu de Arte Sacra de Santos, que eu aproveito para convidar, além de convidar para conhecer o Museu de São Vicente, que é no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, ir conhecer o Museu de Arte Sacra de Santos, Que a que fica peça, essa pertinho da peça vai rodoviária, a estar peça lá. está lá. E ela veio, agora ela fica ali não imexível, Sim, intocável e intocável. E não nada empresta para mais para ninguém. mais ninguém. Já pediram várias vezes, Oh, mas é porque é uma os relíquia, né? museólogos não autorizam de jeito nenhum, pelo risco de perder essa relíquia. Uhum. Tem valor sacro? Tem, mas tem valor histórico muito maior Muito para maior. provar a força da igreja no processo de colonização do Brasil. Realmente Uhum. foi muito intensa a presença da Igreja Católica aqui durante, não só aqui na América Espanhola Sim, também, né, mas manteve a unidade desse país com essa grandeza. Se bem que a maravilha. grande mérito da grandeza do Brasil é da família Bragança. É uma coisa que a gente nunca fala, mas tem que falar assim. Uhum. O Brasil só se manteve grande e unido e coeso por conta da família Eu tive a Bragança. honra de entrevistar o príncipe, Dom o Dom Bertrand, que Felipe, Luiz é. Ah, Dom Felipe. Luiz Felipe. Luiz Luiz Felipe é Felipe. sobrinho de Dom Bertrand, o É, herdeiro do trono tem até uma hoje. entrevista na Star Bem, você precisa Ah, acompanhar então, com o olha, Luiz Felipe vejam, já fazendo a Luiz propaganda aqui. Felipe de Orleans e De Orleans Bragança. Bragança, uma A família simpatia. Bragança é maravilhosa. Eles que preservaram. Tanto que quando houve a independência do Brasil, o Brasil se manteve unido. Uhum. A América Espanhola, essa outra América que era ligava do México até aqui a Argentina, ela se esfacelou. Você tem Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Equador, sabe aqueles países, Colômbia, Venezuela. Uhum. Aliás, recentemente eu tive Peru, até vendo o caminho do Peabiru. Existe uma conexão entre Lima, no Peru, e São Vicente. Existia um caminho feito pelos Incas, olha que coisa antiga, Gente, até arrepia. que ligava o Atlântico ao Pacífico. É um caminho feito em pedra, inclusive consolidado, que atravessava, saía daqui dessa região de São Vicente, passava por Canané, Iguape, passava pelo Paraná, entrava em Mato Grosso, Paraguai, aquelas curvas todas da Estrada de Santos, e Uhum. que acabava chegando lá em Lima, no Peru. Olha que coisa impressionante. Isso antes da Impressionante. chegada. Então, nós fomos lá para ver a inovação dos estudos. Estive no Peru, justamente por isso, em Lima. Depois fui ao Equador, até porque eu sou juiz de cães, eu julgo cães. Eu crio Ai, cães que há 50 bacana. anos. É. Adoro O senhor criação de tem cães. cães Tenho em casa. canil, tenho cães. Qual Não, raça o só uma senhor? raça, só Bull Terrier. Bull Bull Terrier, aqueles com a cabecinha Terrier. meio arredondadinha, né? Ah, eles são carinhosinhos, é São uma raça maravilhosos, são dócil. ótimos cães de guarda, são É. companheiríssimos, se apaixonam pelas pessoas, eles são realmente Oh, grudados, assim. Se a pessoa está sozinha e quer uma companhia, nada melhor do que um Bull Terrier. Bull Eles são Terrier. impressionantes, só falta falar. A É. única diferença dele para outras raças, até uma curiosidade, é É. que eles não são subservientes. O que que significa isso? Você Independente pega um no. poodle e vira e fala assim, cala a boca, o poodle cala. Se você falar para um Bull Terrier, cala a boca, ele vai virar a cabecinha para você assim, tipo, por que que eu vou ter que calar a boca? Sabe uma coisa engraçada? Então você acaba interagindo. Quando o cão tem essa personalidade, eu trouxe um cão dos Estados Unidos, É. chamava-se Salter Tatonka of Carroll. A É. gente chamava de Tatonka. E É. adorava passear de carro. Perfeito. Ai, Nós olha fomos ao isso. supermercado, paramos o carro na garagem, a Tonka estava solto, a porta aberta, não deu outra. Tchup, subiu no. Aí o meu tratador foi lá para colocar a coleira nele, para tirar ele do carro. Ele fazia. Não, Aí, não vai deixar, né? aí o tradutor falou assim: ele não quer sair do carro. Eu falei: como ele não quer sair do carro? Tatunga, go out. E ele. Não quis saber. Aí eu pego eu não vou falar a marca, mas um biscoito É. canino, daqueles bem famosos, Uhum. tiro assim e digo: se você não sair do carro, eu vou comer este biscoito maravilhoso. Não Ele pulou na acredito. hora. Não Na hora. acredito. Falei, Olha! agora fecha a porta aí, fechou. É algo Incrível, impressionante. Eles gente. te entendem. Então, assim, você interage. E por ter personalidade, fica mais divertido. Com Né? Porque certeza. são coisas assim que você diz, meu Deus, que raça Que raça inusitada. E eu fui inusitada. ao Equador para julgar uma exposição internacional e depois acabei indo à Colômbia também Aham. para fazer outros julgamentos e tal. Aliás, não conhecia a capital do Equador, me encantei. É. Quito é uma cidade linda, nossa. Ela parece assim, na parte central, Nova York.
Tem um Central Park com Nossa, gramados, mas sério? organizado, aqueles prédios moderníssimos. É um país realmente. Só me chamou a atenção que a moeda deles é o dólar. Ah, Curiosamente, eles não usam tem moeda. moeda. Não, eles aboliram a moeda deles mesmo, a verdadeira, acho que era soles, se não me engano, e Uhum. usam o dólar Dólar norte-americano. Então, norte-americano. tudo bem que os preços são bem baratinhos, né? Mas é um Aham. país maravilhoso. Eu trouxe muito chá de lá. Ai, E chá muito também. café, o café deles é maravilhoso. Não me habituei muito com frio só, porque mesmo debaixo do sol do É meio-dia, mais estava frio. 5 graus. Meu Deus, Aí eu achei um pouco gelado. Para é um quem, pouco para quem geladinho sente frio, é demais. uma coisa meio exagerada, né? Mas, de maneira Interessante. geral, bem gostoso. Muito Tanto que bacana. eles me davam, eles contrataram um mordomo e me tinham umas É. canecas assim muito gostosas que vinha chocolate quente. Isso aqui é água mineral, né? E aí, esse é É. o jeito certo de segurar a caneca. Mas fazia Aham. tanto frio que eu segurava assim, E para tremendo. esquentar os dedos. Mas que tal? É, a Então gente ele no frio. tomava assim, como se fosse uma coisa Uma muito coisa esdrúxula. muito Mas quente. foi muito engraçado, muito Que divertido e muito bacana. gostoso. E Paulo, bom, em relação, daqui a 8 anos, a cidade de São Vicente completa 500 anos da sua fundação, né? E foi criada uma comissão em 2023, justamente para tratar das ações em homenagem, de festividades. O Instituto Histórico Geográfico de São Vicente está inteiramente ligado nessa comissão, né? Eu queria que você contasse para a gente, para o nosso ouvinte espectador, qual está sendo o papel do Instituto nesse processo, Engraçado, o nessa Instituto já comissão? prepara esses festejos de muito antes, É. porque nós chegamos a celebrar os 500 anos da Ilha de São Ah, Vicente, em 2002. tá. Ela completou 500 anos. E nós temos um processo todo de redescoberta, né? Uhum. Isso que eu estava lendo hoje, do Francisco Dias Velho, é justamente a ideia de a gente editar um material falando dos grandes personagens que fizeram parte desses 500 anos. Sim, nossa, isso é 500 muito. anos não é você fazer uma praia bonitinha, botar uma passarelazinha Sim, ou não, inaugurar um movimento, isso aí é o mínimo, né? mas valorizou quem construiu esses 500 anos. E aí a instituição acaba realmente vital para tudo, porque é ela que tem esses registros, é ela que tem essas informações, é ela que sabe agregar todos esses personagens que nesses 500 anos fizeram de São Vicente essa cidade. Uhum. Né? Você fala do bacharel Cosme Fernandes, lá atrás, em 1502, 1504, figura importantíssima. Você fala dos vultos que eu te falei agora há pouco, de tanta Uhum. gente. Darcy Penteado, por exemplo, um grande artista plástico, morava em São Vicente. Washington Nossa. Luiz, aqui, Santos tem Washington Luiz Sim, Avenida, né? sim. Washington Luiz Pereira de Souza foi prefeito de São Paulo, governador do estado e presidente da República. Ele tinha casa na Praia dos Milionários, em São Vicente. A própria história dos Porchat, né? Que você hoje vê Sim. o Fabinho na televisão, tão simpático. Aham. O pai dele é um encanto de pessoa, o Fábio Porchat, o pai do Fabinho, e do Henri Porchat, né, do cara que comprou a ilha para estudar a biologia da região. Quer dizer, você via abnegação, né, de gente que realmente não passou por esta vida apenas para usufruir da cidade, mas pelo contrário, para construir uma memória histórica linda. Então, Uhum. assim, o Instituto está envolvido até a alma com Até a isso, alma. mas de maneira até quase que independente. Porque, como a instituição ela tem todos os registros históricos, cabe a ela o papel de protagonizar e começar. A prefeitura, evidentemente, vai fazer as suas obras, né? Porque políticos vão fazer obras, né? Então, Sim. mas a exceção das obras, a gente está fazendo um processo todo de agregamento, de uma relação de todo esse passado tão lindo, para que os 500 anos sejam comemorados com grande pompa e circunstância, com Que ela certeza. merece, com Aí eu certeza. não tenho dúvida. É. E levando em consideração a linha editorial da revista Estar Bem, que é levar para o ouvinte espectador conteúdo relevante para a qualidade de vida, bem-estar, o que é estar bem para Paulo Eduardo Costa? Estar bem é. Ai, meu Deus do céu. Não é difícil. Normalmente a própria revista tem essa característica de te mostrar várias facetas, de te mostrar várias opções e você escolher os seus caminhos. A vida é mais ou menos assim, né? Eu, por exemplo, poderia escolher um caminho completamente diferente do que eu escolhi. Você deveria também dizer, podia ter um outro caminho completamente diferente, só que eu escolhi esse, Deus me deu assim, e Uhum. eu acho que eu quero vivê-lo da melhor intensidade. Estar bem consigo mesmo, estar em pleno, estar consciente desse papel que você desenvolve na sociedade, saber que você tem uma missão a cumprir, porque ninguém vem para cá só para comer, beber, dormir e trabalhar, a gente vem para Sim, cá para aprender e ensinar, e tudo isso é importante, portanto, vital, respirar fundo, enfrentar as dificuldades, porque todo mundo as tem, todos né? têm. Passar, sobrepujar os problemas, tentar enfrentar a cada dia um leão, como dizem as pessoas,
mas essa sobrevivência faz parte de estar bem, de sentir vivo, de sentir a vida pulsando no coração e no sangue. Maravilhoso. Olha, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, Oh, meu porque Deus, mas pena que. já. Ai, já. Eu vou até tomar um Eu, pouco d'água depois. eu queria propor uma. No finalzinho, eu queria fazer um ping-pong com você, onde eu vou fazer 10 perguntas e Essa história de você. ping-pong. Ai, ai, ai. Ai, 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 E ai, ele não quis ai. saber as perguntas, não quis saber. Vai ser assim de forma, vai ser de sopetão, inusitadamente, intuitivamente. Tá, vamos lá? Pô, à vontade. Então vamos lá. Um medo. De morrer sem concluir tudo que eu comecei. Tem muita coisa no meio do caminho ainda. Eu tenho medo realmente. Não medo de morrer. Engraçado, tô falando demais, né? Mas Não, não é fica à medo, vontade, não é ainda temos medo, tempo ainda, um não é pouquinho. medo de morrer, mas é o medo de não concluir tudo que eu comecei. Eu acho que o mundo tem que ter uma conclusão. O grande finale sempre existe em todos os processos. Esse talvez seja o maior. Uma música. Carinhoso, eu acho uma música encantadora, me lembra muita coisa, me lembra do Brasil lá fora, me lembra do tempo que eu morei fora do país, e ela me Aquece envolve. o coração. Olha, sem dúvida nenhuma. A música nacional, carinhoso. Música internacional, até curiosamente, é Skyline Pigeon do Elton John, também, que eu acho maravilhosa. Skyline Pigeon Fly, uma coisa. Foi a primeira música que eu aprendi a cantar em inglês. Olha, Eu era ficou marcado, eu era uma então. criança, praticamente, né? Era uma criança e aí marcou bastante também, né? Um filme. É O Grande Imperador do Bernardo Bertolucci. Um filme Maravilhoso. maravilhoso. Bela escolha. Eu tive, inclusive, na Cidade Proibida, em Beijing, né? Que hoje chama lá, em português é Pequim. Lindo lugar. E engraçado, eu entrava naqueles lugares, eu me arrepiava de ver a grandiosidade da arte. Não a grandiosidade do Império Chinês, mas da arte chinesa, tão minuciosa, tão criteriosa. O filme é maravilhoso, O Último Imperador. Já vi umas 10 vezes. Eu Aí de também. vez em Umas quando me 5 eu dá já vi. vontade, vou ver de novo. Vou ver de E não me novo. canso, por incrível que pareça, né? É. A história do Puyi, o último imperador Sim, que virou jardineiro. jardineiro. Um ator. É complicado dizer com exatidão, mas eu sou muito fã de Tarcísio Meira, do falecido Tarcísio Meira. Sempre achei ele um grande ator. Mas é engraçado, quando você fala em não vai me É tirar de Lima difícil. Duarte, não vai me tirar de Charlton É o primeiro que Heston, vem na não vai me cabeça, assim. Marlon Brando. É, São tantos, são né? Mas tantos. Tarcísio Meira realmente É marcou o primeiro que vem bastante. na cabeça. Não, e depois, durante um tempo, quando eu era mais jovenzinho, as pessoas me associavam muito, sem a barba, me associavam Olha, muito temos Estácio ao no meio de São Tarcísio. Vicente aqui. E aí acabava brincando, É. então, né? Eu dizia Tarcísio Meira Tupiniquim, só se for, né? Que bacana. E uma atriz. Ai, meu Deus, Fernanda Montenegro, realmente ela é grandiosa. Eu tive oportunidade, aliás, o privilégio de uma vez vindo de Nova York e vir ao lado dela. Sentamos na Uau, poltrona do hein? lado, e eu digo que foi um privilégio. Tem fotos? Bateu foto? Tenho fotos, Importante. bem tietão mesmo, Bem mas tietagem ela é mesmo. maravilhosa. Simpática, Nossa, e amável. grandiosápia, né? Sim. Porque ela não é uma atriz, ela tem sabedoria. Sabedoria. Como uma Natália Timberg, né? Como uma Cleide Diáconis, Sim, que ai, morava em São maravilhosa. Vicente. Por Olha. incrível que pareça, Cleide Diáconis e a sua irmã Cacilda Becker, as grandes divas do teatro brasileiro, nasceram em Piracicaba, mas moraram a maior parte da vida em São Vicente. Fala-se pouco disso também. Com Cleide certeza. Diáconis e Cacilda Becker, né? Um ídolo. E aí tenho muitos, mas acho que o maior talvez seja meu pai. Ele sempre foi um exemplo de Qual o nome do seu virtude, pai? Alcides. Já Alcides. faleceu, Aham. mas ele era um exemplo de virtude. Sabe aquelas pessoas que nasceram para plantar o bem? Então, assim, quando você vê alguém que tem essa vocação natural, você fala, nossa, que inspirador que ele sempre foi para mim, Que verdade. bacana. Um amor. Ai, 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 eu acho que minha mãe Ah, lindo. sempre foi muito especial, muito querida, muito didática, muito amorosa, muito paciente, né? Eu acho isso super lindo. Um desafio. Transformar esse mundo num mundo melhor. O mundo está muito ruinzinho, está muito complicado. Eu acho que nós estamos passando por um processo, e você que está nos assistindo deve pensar da mesma forma. Tem conflito demais. A gente precisa jogar muita água fria em cima desses incêndios. É vizinho que briga com vizinho, é gente da esquerda que briga com gente da direita, você é comunista, você é capitalista. Isso é uma coisa tão agressiva. O mundo é feito de harmonia, de entendimento, de conciliação. Eu não sou um padre falando isso, sou um cidadão, Sim. Porque a impressão que dá é que eu sou um padre dizendo meu filho e tal. Não, não é isso. As pessoas precisam entender mais, elas precisam se enfrentar menos,
Nós temos que construir uma sociedade melhor. A gente não pode pensar numa sociedade meia boca como a gente está vivendo hoje. Sim, Uma coisa horrenda. sim. Você deixa o carro no lugar com medo que vai ser roubado. Você tranca a sua casa com medo que entre alguém lá. Meu Deus, nós estamos vivendo um mundo de malucos. De maluco. Isso não é um mundo de qualidade. O mundo de qualidade é aquele que você podia dizer, ó, a porta está aberta e ninguém vai roubar, e você tem consciência do que é meu, o que é seu, é seu. Uhum, Esse é o mundo ideal. A gente tem que uhum. tentar voltar. Você vai dizer, é utópico isso? Claro que é utópico, mas se a gente não acreditar em Cada um alguma fizer um coisa, pouquinho também, né? exato, né? É mais ou menos como não jogar a bituca de cigarro na rua ou lixo na rua. Esses Uhum. dias eu vi uma coisa que me chocou. Eu estava andando numa avenida em São Vicente, Antônio Emerick, e por acaso estava com o celular filmando uma árvore, parei no farol, estava filmando. A pessoa da frente pega um pacote daqueles Ai, de comida de fast food é. e joga o pacote inteiro pela Ai, eu janela. já Então, assim, presenciei era isso, caixa de horrível. hambúrguer, era caixa de suco, de não sei. Eu entrei em choque com Não, aquilo, sabe? como a pessoa é capaz de fazer Não, isso, como é que né? existe alguém tão É. porco assim, né? Uhum. E filmei. Aí eu fiquei, aquilo ficou me marretando. Eu falei, puxa vida, eu tinha amizade com o pessoal da Secretaria de Transportes, né? E até com um amigo. E aí, no final das contas, eu falei, eu mandei para ele, falei, ah, faz o que você achar melhor, mas alguém que dá uma providência. Mandei o filme, inclusive. Uau. Não sei se ele mandou Será que multar. conseguiu pegar a placa? Pegou Ah, bem, pegou bem a pegou. placa. Foi uma incrível Tomara que coisa, tenha sido uma pelo incrível menos e desagradável consciência. desagradável A consciência. produção mostrou alguma coisa para você É agora há que já pouco. nosso tempo está acabando. Que vergonha. É, imagina, um sonho realizado. E foram tantos, meu Deus do céu, gente. Talvez plantar uma árvore, um sonho Oh, realizado. Plantar é. uma árvore, fazer um Já plantou filho, bastante, plantou já muita? plantei muitas árvores e estou escrevendo um livro agora. Ai, então É, tudo. resolvi escrever um livro para É, contar um pouco das minhas. Como eu conheço mais de 100 países no mundo, já qual a viajei previsão muito. de lançamento do Engraçado, livro? eu não tenho Vai nem ter que ideia vir na ainda. Estar Bem para É, mostrar o porque livro, hein? eu comecei a fazer crônicas, contando coisas do cotidiano, porque teria assunto para falar 10 programas aqui, sem Aham, cansar. Mas aí eu comecei a escrever e estou feliz, não sei o prazo exato, ainda não sim, finalizei, então, mas eu te aviso, com com certeza, certeza. E um sonho a se realizar ainda? a fazer com que a nossa instituição tenha a respeitabilidade que ela merece, a importância histórica que ela tem que ser reconhecida e a gente poder preservar para as próximas gerações esse fruto tão grandioso. Eu criei lá agora a Confraria Jovem, porque eu comecei a ver a nossa diretoria de gente mais idosa, o intelectual está Hum, acabando, então agora eu comecei a trazer jovens para Isso essa é fantástico. confraria, para dizer, venham vocês também participar desta vida, porque um dia nós não vamos estar aqui. A gente vai precisar de alguém que nos suceda para tocar esse trabalho para frente, porque o nosso trabalho não é de catequese, mas é de preparação cultural de uma massa enorme de pessoas. Então, esse é o trabalho. E para encerrar, Hum. Paulo Eduardo Costa por Paulo Eduardo Costa. Pessoa do bem, sempre voltada para a prática do bem. Eu tenho a tristeza ou a alegria de dizer que eu sou insuportavelmente correto com tudo que eu Aham. faço. Claro que a gente comete erros, é natural, até porque qualquer ser humano o faz, eu não sou perfeito, perfeito é Deus, mas eu sempre tento pautar a minha vida pela conduta correta, ética. Se existe uma coisa dizendo que 2 e 2 são 4, eu digo 2 e 2 são 4, é exatamente preciso. Talvez por isso que eu nunca tenha me envolvido com a política. Aliás, adoraria de repente me envolver para dizer, políticos, o certo é isto aqui, não é isso que vocês estão fazendo. Está na hora de Tem alguma corrigir. pretensão política por aí? Ainda não, embora a minha indignação seja grande. É até provável que de repente eu me empolgue, Uhum. mas não sei ainda, vamos ver. Então, suas considerações finais, olha, eu estou assim, encantada mesmo com a entrevista, em ter Obrigado. conhecido você pessoalmente. E as suas palavras finais para o nosso ouvinte espectador, Olha, da gente, revista Estar Bem. amem muito. A vida é amor, e amor em todos os sentidos. Amem seu pet, sua casa, suas coisas, amem a vida, amem a natureza. Amar é a essência de tudo. Quando você ama, você reconhece que existe o perdão, que existe o entendimento, que existe a compreensão, tudo está intimamente ligado. Portanto, o meu conselho para todo mundo, a minha indicação é saiam por aí amando o mundo. A gente tem que amar as coisas e perdoar fundamentalmente. Muito obrigada, maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação. A revista Estar Bem está de portas, janelas abertas para quando você quiser voltar. Obrigado, muito Viu? obrigado. Me sinto muito honrado. Um prazer estar com vocês aqui.
Um abraço para todo mundo. Muito obrigada. E muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Nós estamos aqui nos estúdios da Pump Produtora Digital, com a produção de Luiz Henrique Andrade, edição de Selma Burru. Eu sou Lisete Capeleto e convido você mais uma vez a se inscrever no nosso canal do YouTube, ative o sininho, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e familiares e também lembrando que nós estamos em mais de 10 agregadores de podcast. Temos o nosso site também, revistarbem.com.br, com várias informações complementares para você. Fique com Deus, um grande beijo e até o nosso próximo episódio.